Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal de criptos. E batemos a meta! Muito obrigada pelo seu engajamento. São vocês que fazem esse canal ser o maior do Brasil. E, como agradecimento, vamos concluir a análise da parte 1, verificando a equipe, suas parcerias, concorrência e muito mais. Então, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho, porque, ao final, eu vou querer saber: você compraria Nevus Network? Deixa aí nos comentários, porque a minha opinião, logo você vai ficar sabendo. E agora, para começar o vídeo, quero comentar sobre 2 frameworks baseados em Nevus, para você ter uma ideia de como a blockchain vem sendo usada. Mas para que você entenda melhor o assunto, saiba que um framework é uma estrutura na qual você pode, por exemplo, construir um software. Ele serve como uma base, então você não está começando inteiramente do zero. Os frameworks são normalmente associados a uma linguagem de programação específica e são adequados para diferentes tipos de tarefas. Dito isso, o Muta é um framework proposto para construir blockchains de camada 2 baseadas em Nevus. As cadeias Muta usarão o Nevus CKB em sua base, mas permitirão que os desenvolvedores construam uma cadeia lateral personalizada com recursos distintos, como um design de prova de participação POS ou prova de participação delegada, DPoS. Os desenvolvedores da Nevus criaram o Muta para melhorar o desempenho geral da rede, por meio da paralelização da computação, o que permite o desenvolvimento de cadeias de camada 2 personalizáveis e desbloqueia a interoperabilidade entre outras redes baseadas em EVM ou WASM, mas o Muta ainda está em fase beta. E o outro framework que vou comentar é o Lumos App, que é um framework de aplicação baseado em JavaScript/TypeScript para Nevus CKB. O Lumos destina-se a simplificar o desenvolvimento de aplicativos do Nevus e ele também ainda é um trabalho em andamento. Aqui você vai encontrar muitos outros estudos de caso que o ajudarão a entender melhor como a Nevus está sendo usada pelos desenvolvedores. Com relação à equipe, atualmente a Rede Nevus possui, segundo o site oficial, 86 colaboradores, mas só 46 deles estão no LinkedIn. Seus fundadores são Terry Tai, CEO e diretor da Nevus, e seus cofundadores Kevin Wang e Daniel LV. Até o momento da gravação desse vídeo, dia 25 de agosto de 2022, eu não encontrei nada que comprometesse a idoneidade das informações disponibilizadas pela equipe. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usada somente para fins educativos. Agora, um tópico importante a ser destacado é que eles já possuem desde junho de 2021 uma ponte de cadeia cruzada conectando as redes Cardano e Nevus. A ponte permite que os usuários usem as moedas nativas da Nevus e Cardano, CKB e ADA, respectivamente, de forma intercambiável, bem como criem seus próprios tokens definidos pelo usuário em ambas as blockchains. E não para por aí. Segundo essa matéria, a CKB registrou um ganho de mais de 35% após o lançamento de sua solução Godwalken L1, compatível com o Ethereum, e o lançamento de um novo mercado NFT. De acordo com o anúncio, Godwalken é um rollup otimista compatível com o Ethereum ETH Virtual Machine, que permite que projetos construídos em vários setores do mercado criem e transportem facilmente seus dApps
para a rede Nervos. E isso me leva ao roadmap. Toda vez que você for avaliar qualquer projeto, é importante verificar se os objetivos são críveis e se eles estão fazendo progresso ao entregar o que prometem o mais próximo possível dos prazos estipulados. E aqui vemos que para este ano de 2022 eles pretendiam fazer um hard fork e a Binance confirmou que iria suportar em maio deste ano o hard fork e atualização da rede. Se você não sabe o que é um hard fork, depois assista a esses short vídeos aqui. O Goodwoken nós já mostramos, eles também estão trabalhando para aumentar o número de pontes cross-chain líquidas e implantar o Axon. Assim como o Goodwoken, o Axon será 100% compatível com o Ethereum, pois os aplicativos criados no Axon terão inerentemente capacidade multicadeia. A equipe do Nervos espera lançar esta nova camada 2 com um grande evento e trazer novos dApps para ela por meio de hackathons planejados ao longo do ano. Dito isso, agora vamos passar para as parcerias e os investidores por trás do projeto. Reunir essas informações é importante para quantificar o tamanho da proposta e se eles têm capacidade de estabelecer-se a longo prazo, de forma competitiva. Portanto, a primeira coisa a se avaliar é se houve um ICO, uma oferta inicial de moedas, e identificar quanto foi arrecadado e quem foram os investidores por trás. Dito isso, saiba que a Nervos recebeu 127 milhões de dólares em 7 rodadas de financiamento, segundo dados da Crunchbase, e seu último financiamento foi levantado em 1º de janeiro de 2021 por meio de um mercado secundário redondo. Aqui neste post no blog Medium, eles anunciaram que em sua primeira rodada de investimentos, a venda do token CKByte superou a meta inicial. A venda foi aberta em 16 de outubro de 2019 na CoinList com o objetivo de arrecadar 67,2 milhões de dólares e eles superaram essa meta, levantando com sucesso mais de 72 milhões de dólares, vendendo 21,5% do fornecimento total inicial de tokens e fechando a venda antes do previsto. Atualmente, a Nervos Network é financiada por 27 investidores, dentre eles os mais recentes são Dragonfly e a Evernew Capital, mas, no geral, os investidores incluem Sequoia China, Yubi, Polychain Capital e alguns dos fundos blockchain mais conhecidos da China, incluindo Wanxiang Blockchain e Haskell Capital. E agora, falando das parcerias e do ecossistema, depois acesse essa página, o link vai estar na descrição. Aqui você tem acesso aos parceiros da Nervos, que incluem grandes projetos de blockchain, como a BSN ou Blockchain Services Network, o provedor de oráculo Chainlink, a carteira de criptomoedas e muito mais. Eu também encontrei essa matéria de janeiro deste ano que fala que a rede Nervos se une ao Pastel, uma blockchain construída exclusivamente para NFTs, em um novo desenvolvimento. Essas duas redes estão unindo forças para ajudar os investidores a se sentirem mais seguros sobre seus investimentos em NFT. O objetivo é verificar a autenticidade de um NFT comparando-o com todos os outros ativos digitais em toda a rede, por meio de seu programa de detecção de duplicatas para evitar fraudes e falhas na segurança. Eu, particularmente, achei esse projeto impressionante e por isso a pergunta que ficava pairando na minha mente era: como é que algo assim tão grande e tão bem estruturado está cotado a esse preço? Aposto que você também deve estar pensando isso. Então, sua pergunta para mim é: Brunella, onde consigo informações sobre isso? Toda vez que você quiser entender a economia de uma cripto,
Para saber do seu potencial de rentabilização a longo prazo, sempre analise o seu tokenomics e depois o compare com a concorrência. No geral, um bom tokenomics tem que ser transparente, abordando alguns elementos básicos. Anota aí. Primeiro, você deve saber exatamente o que o token ou moeda faz e se ele é um token de utilidade, pagamento, governança ou outro qualquer. Também deve procurar saber qual é a sua quantidade total e em circulação, qual a estratégia de despejo do token no mercado a longo prazo e se haveria ou não um mecanismo de regulação da inflação e como ele funciona. Por exemplo, o Bitcoin tem sua oferta total limitada a 21 milhões de BTC e a recompensa de mineração é reduzida pela metade a cada 210 mil blocos, o que leva aproximadamente 4 anos para acontecer. Portanto, apenas um número pré-definido de BTC pode ser minerado a cada período de 4 anos, até que um total de 21 milhões de Bitcoins seja minerado. E é isso que eles chamam de halving do Bitcoin. Até o momento, esse foi o modelo base para se definir a cotação de um projeto, estimando seu preço a partir da tensão entre a oferta e demanda. Ou seja, sendo bem simplória, se sua oferta máxima é de 21 milhões e temos no mundo 7 bilhões de pessoas que possuem frações ou várias unidades de Bitcoin, isso torna essa cripto escassa e, por consequência, sua cotação sobe. E esse é um dos motivos que levam o Bitcoin a ser considerado o ouro do mercado. Porém, a Nervos chegou com uma proposta diferente. Mas como assim, Brunella, diferente? A questão é que o CKB não é uma criptomoeda, mas sim um token de utilidade, ou seja, ele só tem valor dentro da blockchain, não podendo ser usado como meio de pagamento, tal como o Bitcoin, por exemplo. Dito isso, como o CKB é um token de utilidade, sua função é ser uma unidade de armazenamento dentro da blockchain, como falamos na parte 1. Para facilitar a compreensão, encontrei esse post disponibilizado no CoinList que diz: um CKB pode ser usado como meio de gerenciamento de recursos ou como reserva de valor. A propriedade do CKB é análoga à propriedade de um terreno, onde você pode alugar seu espaço, usá-lo para armazenar arquivos, contratos inteligentes e outros tipos de conhecimento comum, ou para preservação de valor, você pode simplesmente holdar, ou seja, segurar sem vender no Nervos DAO. O Nervos DAO é a parte importante para a compreensão da distribuição e inflação do token, porque o cronograma de emissão de CKB é dividido em duas partes: emissão de base e emissão secundária. A emissão base de CKB refere-se ao número total de tokens que serão minerados na rede Nervos. Do total de 33,6 bilhões de CKB, os mineradores minerariam um total de 16,8 bilhões de tokens nos primeiros 4 anos e nada mais. Nos 4 anos seguintes, as recompensas totais de mineração seriam reduzidas automaticamente para 8,4 bilhões de CKB e assim por diante. E este processo seguirá até que a emissão zero seja alcançada. Já a emissão secundária estipula que todos os anos um total de 1,344 bilhão de CKB serão emitidos e distribuídos entre mineradores, depositantes do Nervos DAO e um fundo do Tesouro. Essa emissão secundária é projetada para impor um custo de oportunidade para ocupação do armazenamento estadual. E quando a emissão base chegar a zero, haverá apenas a emissão secundária fixa de 1,344 bilhão por ano. E é aí que vem a pergunta:
Espera aí, então quer dizer que se eu comprar esse token, todo ano serão despejados esses 1 bilhão no mercado? Diante disso, como é que fica a cotação? Será que esse token tem possibilidade de ir para a Lua? Para responder a esta pergunta, temos que entender a função do DAO no projeto. Basicamente, o Nervos DAO atua como um abrigo de inflação para essa emissão secundária dos 1,344 bilhões de tokens anuais, pois é usado para gerenciar o armazenamento estatal e fornecer incentivos sustentáveis para os mineradores. Os usuários do Store of Value podem bloquear seus tokens no Nervos DAO e receber juros proporcionais a essa inflação. Dessa forma, seus tokens nunca serão diluídos, além de um limite fixo. E desde o lançamento da rede principal, mais de 4,2 bilhão de CKBs foram bloqueados no Nervos DAO. O Nervos DAO permite que os usuários bloqueiem CKBytes que não estão sendo usados e recebam recompensas de emissão secundária. Neste post, que vamos deixar o link na descrição, ficamos sabendo que o percentual anualizado, ou APR inicial, foi de 4%. No entanto, à medida que a oferta aumenta devido à emissão daquele bilhão por ano, essa alíquota efetiva de 4% é gradualmente reduzida. Seu retorno percentual anualizado, ou APR, será igual ao aumento percentual da oferta total da emissão secundária. Por exemplo, se a emissão secundária aumentar a oferta de tokens em 3%, ao longo de um ano, suas recompensas no mesmo período também serão de 3%. Segundo eles, a economia de tokens do Nervos CKB foi projetada para fornecer aos detentores de CKBytes de longo prazo uma criptomoeda com limite de oferta eficaz semelhante ao Bitcoin. Em outras palavras, ao depositar no Nervos DAO, suas participações nunca serão diluídas por emissão secundária, como já falei agora há pouco. Se você quiser entender melhor graficamente o comportamento dessa distribuição, acesse esse documento aqui e perceba que, a longo prazo, ela se torna constante. A ideia de emitir esses bilhões de tokens anuais é estratégica para manter a saúde da rede com taxas reduzidas para os desenvolvedores e usuários. Como esse é um token de utilidade dentro de uma blockchain com um sistema de inflação bem estruturado, os desenvolvedores poderão construir tudo o que a sua imaginação permitir sem congestionar a rede. O intuito é evitar os problemas que atualmente vemos na rede da Ethereum, que fazem com que sua taxa de gas seja impraticável. A ideia principal é, à medida que mais projetos forem construídos na Nervos e mais pessoas travarem seus tokens no Nervos DAO, isso fará com que o token tenha uma escassez saudável, mantendo o token a um preço relativamente constante. Na minha opinião, apesar de ser um projeto incontestavelmente bom, esse token não vai chegar a ficar cotado astronomicamente como o Bitcoin, pois esse valor seria impraticável para os desenvolvedores e a rede morreria. Portanto, acredito que um preço máximo para isso, chutando bem alto, seria uns $50 a longuíssimo prazo. Mas, na verdade mesmo, acredito que ele vai ficar sempre abaixo dos $10, sendo mais específica, dentro de um intervalo de $2 a $5. Mas isso é especulação da minha parte. Como esse é um tokenomics totalmente diferente, é difícil estimar o impacto desses bilhões anuais em contraposição ao número de desenvolvedores construindo projetos na rede Nervos. Afinal, ainda não dá para estimar o volume de projetos demandados no futuro.
Esperamos que sejam muitos, mas muito quanto para contrapor o despejo de mais de 1 bilhão de tokens anuais? Isso só o tempo dirá. E agora eu quero saber, você compraria Nervos Network? Eu compraria. Mesmo sabendo que possa demorar alguns bons anos para eu ter o retorno do meu investimento, diante de todo o capital que foi arrecadado dos investidores, a transparência ao explicar cada etapa do seu funcionamento, saber que ele já está funcionando e que possui grandes nomes parceiros usando a Nervos para desenvolver seus projetos, vejo que o projeto transmite a segurança de ser um investimento mais seguro a longo prazo do que a maioria dos projetos blockchain cotados a esse preço por aí. Portanto, sim, eu comprei, mas isso é só a minha opinião, não é uma recomendação de investimentos. Você não deve comprar sem antes fazer suas próprias pesquisas e avaliar se ele se encaixa com o seu perfil de investidor. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo carinho e até mais. Tchau, tchau!